trouxe uma questão delicada, mas essencial que a gente tem que analisar, que é entender melhor como organizar a sua sucessão patrimonial, seja ela que você tem herdeiros ou não tem herdeiros. É muito importante saber a maneira certa de alocar os seus recursos para que não pague mais impostos e que não haja conflito quando você morrer. Armani não tinha filhos nem esposa, mas ele alocou os seus recursos em uma fundação, algo que o permitiu dar continuidade àquele propósito que ele imaginava e ainda não gerar conflitos. E esse tipo de situação não é aplicada somente a bilionários ou grandes empresários lá fora ou senão aqui do Brasil. Pode ser aplicado a você, que tem alguns bens ou coisa do tipo e quer proteger os seus patrimônios e evitar conflitos. Então o objetivo do vídeo de hoje é te mostrar um pouco como holdings, associações e fundações podem te levar para um caminho que possa evitar conflitos e diminuir essa carga tributária entre seus bens. Então vamos começar pelo que é uma holding. No Brasil, a holding é uma das estruturas mais conhecidas para a sucessão patrimonial, que na prática é a criação de uma empresa para alocar os bens da família, seja imóveis, investimentos ou participações em outras empresas. Isso, além de alinhar e organizar as suas finanças, também facilita a transferência de bens para os herdeiros, também com menos custos. Por exemplo, se você for fazer um inventário aqui no Brasil, pode custar até quase 20% do seu patrimônio completo, só entre impostos e taxas. E com a holding, pode ser reduzido drasticamente esse valor, ainda mais com o planejamento tributário correto. Além dessa redução de pagamento de taxas, ela facilita em relação a disputas judiciais, facilitando a gestão dos seus bens e a deixando mais centralizada. Aqui no Brasil, a holding então, é o modelo mais comum que a gente encontra. E você está aí se perguntando, como que eu faço uma holding? A holding nada mais é do que uma empresa. Um CNPJ. Tem diversos tipos, tem o de controle patrimonial, o de que gere outras empresas, entre outros. E como é que você faz então para abrir um CNPJ? Você então tem que fazer todo o processo de abertura de empresa, tem que fazer um quadro societário, alocar todos os bens lá dentro. E para isso a gente te indica o Grupo Fleury, que lá eles conseguem fazer toda essa proposta para você, te dar uma consultoria e um suporte a mais, te ensinando como funciona, o que você deve colocar e te mostrando claramente os valores que você vai economizar se fizer isso. Então para de perder tempo e manda mensagem aí na rede social deles para que você consiga fazer isso com os seus bens. O outro modelo que eu vou falar agora são as fundações, que é aquele mesmo modelo que o Giorgio Armani utilizou para deixar seu patrimônio. Uma fundação, diferente de uma holding, é definida por um tipo de estatuto. Ele pode ser, então, cultural, social, empresarial, educacional, entre outros sentidos. Mas, basicamente, o estatuto lá rege todo o quadro de quem é associado, como é que funciona a transição dessas associações, se é com fins lucrativos, se é sem fins lucrativos. E lá dentro desse estatuto, coloca todos os direitos e deveres que todos aqueles da fundação têm com a fundação. A Armani, então, utilizou a Fondazione Giorgio Armani, do italiano. Sou fluente. Para conseguir, então, colocar todos os seus bens e manter preservado toda a sua linha de raciocínio e tudo que ele construiu até aqui pelas próximas gerações, assim como seus patrimônios. Aqui no Brasil, a gente tem algumas fundações semelhantes, igual a Fundação Roberto Marinho ou senão a Fundação Bradesco. A Roberto Marinho administra alguns projetos sociais e alguns movimentos que foram deixados como patrimônio do seu fundador, assim como a Fundação Bradesco, que mantém algumas escolas e projetos sociais com aquele financiamento da fundação. A fundação normalmente é utilizada para dar continuidade numa ideia que você tem, numa teoria, colocar ela adiante. Se você tem um propósito que você quer que as próximas gerações mantenham, normalmente ela é utilizada dessa forma também, junto com o patrimônio. Agora indo para o nosso terceiro tópico, a de associações. Diferente da holding ou de alguns tipos de fundação, as associações são entidades sem fins lucrativos, geralmente formadas por um grupo de pessoas com o mesmo objetivo. Devido a isso, ela é a menos utilizada a sucessão patrimonial. Porém, ela pode ser usada de forma estratégica em casos específicos de preservação de patrimônio cultural, esportivo ou entre outros. No Brasil, a gente vê as associações cuidando de times de futebol, hospitais filantrópicos e até centros culturais que são transformados em estruturas fixas mesmo após a morte dos seus fundadores. Então a vantagem é que a associação, geralmente, ela não morre. Ela estimula uma participação coletiva, evitando que esse patrimônio se disperse ou perca. O patrimônio deixado pelo empresário pode ser motivo de brigas, conflitos e pode levar até uma desvalorização com o tempo, caso aconteça alguma coisa. Por isso é tão importante você fazer um planejamento antes mesmo que você esteja perto de acontecer algo. Vamos supor que você cria uma holding agora. Basicamente você já pode ir colocando todos os seus bens, tudo que você adquiriu, o seu patrimônio lá dentro e modificando, colocando da maneira que você acha melhor para fazer a administração e já ir pagando menos taxa.
Então não é um assunto a ser pensado em uma idade mais avançada, ou se tiver tendo algum problema, pode ser feito agora, e ser construído, modificado e fazendo a manutenção ao longo do tempo, para que quando chegar algum momento que aconteça alguma coisa, esteja tudo organizado e você não perca tanto valor, porque imagina, você perder 20% do seu patrimônio somente naquele processo, sendo que aquele processo ainda pode durar anos. Pode ser uma complicação gigante para sua família ou aquele seu herdeiro que pode precisar daquele dinheiro para fazer algum movimento ou quitar alguma dívida. O imposto sobre a transição de causas mortis ou doação varia entre 4% a 8%, mais os honorários de advogados e outras pessoas e taxas também que estão envolvidas no processo. Então já faça isso como precaução, comece a olhar, comece a estudar como fazer isso, procure profissionais para te orientar e proteja seu patrimônio. Faça como a Armani e como muitos outros empresários do Brasil que já entendem esses conceitos e não faça que tudo aquilo que você construiu volte para a mão do governo, mesmo depois de ter batalhado tanto. E por último, fica a reflexão. Você está decidindo o seu futuro? Ou você vai esperar algo acontecer para outra pessoa decidir por você? O seu legado, tudo que você lutou ao longo da vida, tudo que você construiu, todo o seu trabalho, tudo isso precisa da sua atenção e do seu planejamento. Então bora para a ação prática agora que você deve fazer. Primeiro é revisar como está a sua estrutura patrimonial. Como estão organizados seus bens, estão no nome de quem, está vinculado a algum CNPJ ou só no seu CPF, analisar se você tem herdeiros diretos, ou se você deseja criar um legado para ser algo maior no futuro. Então o que eu te indico é, se você tem herdeiros diretos e deseja que seu patrimônio vá a eles com a menor taxa possível, utilize a holding. Agora, se você não tem herdeiros ou prefere que seu patrimônio seja destinado a algo maior, opte por fundações ou associações. Optar por fundações ou associação é algo mais estratégico. Mas o ponto principal aqui é não deixar para depois. Planejamento sucessório não é só pensar na morte, é sobre dar continuidade e preservar todo o valor que você já agregou nesse mundo. Então é isso aí, até a próxima.